Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de João 12, amém? Versículo 42, que diz o seguinte: contudo, muito dentre as autoridades creram nele, em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Amém, amém Jesus? Amém. Amém. Deus abençoe toda a igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Eu fui orientado a pregar sobre isso hoje, sobre discipulado, discípulo, área preferencial, restrita de Cristo, que o Evangelho dá ênfase para que tudo isso seja tratado. E hoje mesmo, quando o Senhor me dava essa palavra, essa pregação, eu lembrava de um episódio essa semana agora, que eu já quero falar de antemão para a igreja, de uma matéria que mandaram para o pastor, onde mostrava um pastor da Igreja Batista, que nem convém dizer o nome dele, porque eu também não vou lembrar, e um padre, os dois juntos, indo lavar os pés de um travesti, que foi pivô do cenário lamentável, aonde ele ensinou a crucificação de Jesus na parada gay. Não sei se os irmãos acompanharam. Esse indivíduo, esse travesti, disse que ele usou aquela crucificação, foi artista para aquilo lá, como uma forma dele afrontar, desacatar políticos evangélicos, que esse discurso dele só serve para idiota, né? Mas além de nós presenciarmos esse cenário, né, de um homossexual, de um travesti, simular a crucificação de Cristo, como forma de deboche, escárnio. Essa semana agora nós fomos obrigados também a presenciar um pastor evangélico da Igreja Batista, mais um padre, os dois juntos, indo lá para lavar o pé desse travesti, como forma de desculpas. E os repórteres foram lá perguntar para eles o objetivo deles com aquela atitude simbólica, cerimonial que está no Evangelho, que Jesus fez pelos seus discípulos. E eles, como argumento, usaram a seguinte ideia, de que eles estavam ali representando o que Jesus faria, defendendo minorias, os fracos. Sabe, amados irmãos, quando o pastor eu escuto esse tipo de coisa, eu sou obrigado a reagir. Porque o que nós estamos vivendo hoje no meio cristão é nítido. Perdeu-se completamente o valor das expressões. As expressões não têm mais significado. Agora cada um usa a palavra no sentido que quer, pelo amor de Deus. É que nem evangélico. Evangélico não dá mais para ser usado por nós. Que evangélico poderia ser uma expressão forte para quem condiz, corresponde, ou é feito do evangelho. Hoje, nós não podemos mais utilizar essa expressão para se identificar como cristão, até mesmo como protestante, porque denegriu, virou expressão de popularidade também, de escárnio, de escândalo, sinônimo de escândalo. Então a liberdade que esse pastor teve, e esse padre teve, de ir lá, se apoderar de um ritual, de um ato simbólico, que o Senhor fez com os seus discípulos em comunhão restrita, para querer dizer
que aquilo ali era um ato popular para ser feito e utilizado por qualquer um, e até por um travesti. Um desafio que eu faço para você aqui nessa noite é este: Jesus não teve oportunidades de fazer pelos homossexuais na sua época, quando ele esteve aqui, o mesmo que eles fizeram. E por que ele não fez? Porque a preferência do evangelho não é minoria. A preferência do evangelho não insere classes sociais. A preferência do evangelho é Cristo. Eu vou dar um exemplo para os amados irmãos aqui, sobre ato cerimonial. A Santa Ceia, ela foi realizada com quem, com que tipo de gente? A porta abriu e chamou todo mundo para dentro para participar daquilo? Não. Isso quer dizer o que para nós? Que aquilo que o Senhor representava, que veio para todos, quando ele queria tirar da multidão o que mais ele se identificava, ele fez. O que era íntimo, pessoal, próximo a ele, ele fez. No meio de toda aquela multidão eufórica que gritava o nome dele, alguns que queriam matá-lo, alguns que não sabiam o que fazer com ele, por exemplo, o Evangelho sempre deixa nitidamente quais eram aqueles que Jesus convivia, tinha relação, intimidade. Um lava-pés que eu cansei de ouvir sendo utilizado por católicos, por intelectuais, por homens doutores, diremos assim, de ciências sociais, como um ato popular, simbólico de carisma, de vida ou relação social. No Evangelho é puramente restrito, porque ele não fez com qualquer um. Tudo isso é uma das piores coisas que nós vemos hoje no meio do povo. Você pega uma ocorrência, uma situação vivida por Jesus e modifica ela para trazer para você, para os teus interesses. Isso é justo para nós aqui? Não. Para eles também não é. Se essa é a vontade que eles têm de ficar lavando pé de gay, de homossexual, cria uma instituição de lavar-pés, fica à vontade. Vai fazer pé, mão, unha, faz o que quer. Se isso é tanta vontade de lavar pé de travesti, fica à vontade, eu não tenho nada contra eles quererem lavar o pé do travesti. Agora pega uma situação, uma ocorrência daquela escabrosa, que o que aquele travesti merecia, entendeu? Era uma exortação, uma pregação, para não falar outra coisa aqui, pelo que ele fez ali, debochando o nome de Jesus. Pega e vai lá para fazer isso, pedir desculpa. O Evangelho não pede desculpa para ninguém, meu filho. O Evangelho não pede licença para ninguém. Nós temos uma preferência, nós temos uma referência, nós temos uma doutrina, nós temos uma regra. Então vamos usar. Porque lá na frente, eu não sei se isso está servindo para você agora, mas lá na frente, nós vamos ser pressionados a se adequar à filosofia religiosa que está sendo colocada por lei e imposição aí fora agora. E já estamos sendo taxados como criminosos pela fé que nós professamos, pelo Cristo que nós admitimos legitimamente. Por quê? Porque o que a sociedade nesse momento quer, amados irmãos, é transformar o Evangelho, transformar a palavra de Deus numa pura filosofia, numa metafísica. E isso é inadmissível para quem tem como propósito no seu coração servir a Cristo inteiramente. E eu vou hoje falar para os amados irmãos que a palavra que o Senhor me pediu para pregar é sobre isso. Então, dentro daquilo que eu vou tratar aqui com vocês, amém? Reflete a minha indignação sobre esse caso, e dentre outros muitos que eu já ouvi, que eu já presenciei, e que infelizmente insiste em ficar no meio dos evangélicos. Utilize as expressões bíblicas, coma elas, investigam o que elas querem dizer. Vai procurar saber o que ela quer te pregar, o que ela quer te dizer.
pois não está lá à toa. Está para ser usada por nós. E o discípulo não é diferente. Eu gostaria que, pastor, eu vou fazer algumas experiências com vocês aqui com a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês não abrissem a Bíblia. A hora que for para abrir, o pastor eu peço para vocês, mas preste muita atenção, porque o que eu vou falar aqui agora é importante para registrar aí dentro da tua cabeça. Nós temos a vontade de Cristo e a vontade dos homens. Nós temos que unir essas duas coisas e saber, dentre delas duas, quem vai prevalecer e quem vai vencer. Então o discípulo, biblicamente, no Evangelho, ele passa a ser uma palavra usada para descrever relação entre Jesus e quem quer ser disciplinado, entre Jesus e quem é crente. Segundo o texto de João, capítulo 8, verso 30 ao verso 31, e Mateus 5, verso 1 ao verso 2. A palavra discípulo, aonde ela estiver dentro da tua Bíblia, ela está sendo usada para trazer uma referência importante da trajetória e da caminhada do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, do Salvador, referente a pessoas não comuns, nada normal, estavam dotadas de um espírito, de uma vontade, de um pensamento, de uma disponibilidade, de não só serem crentes, mas também de receber disciplina. Discípulo, que na tradução literal quer dizer seguidor, não ministério, não vocação, quer dizer seguidor, aquele que se decidiu, aquele que crê, aquele que aceitou, aquele que elegeu Jesus. E eu tenho toda uma massa lá fora agora levantando essa bandeira. E como disse aqui no começo da pregação, se utilizando de ritos, de iniciações consagratórias do Evangelho para fazer propósitos idealistas, não para fazer isso, gerar, construir comunhão, vida, história, relação com Cristo. Discípulo quer dizer isso, a amplitude de um indivíduo que nesse momento se esvaziou de tudo que ele é, para se fazer crente em Jesus e receber a sua disciplina. Aonde você vê discípulo, caminha junto com essa expressão, crença e disciplina. Segundo a palavra de Deus também no texto de Mateus 10, verso 1, e Mateus 11, verso 1, para quem está anotando aí, a palavra discípulo também era usada como forma restrita, se referindo a um grupo íntimo de Jesus, como segue Lucas 9, 54 e João 6, 8. Lê o João 6, 8 para o pastor aí. Só para pontuar aqui. Versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que suas obras são más. Subi vós à festa, por enquanto não subo a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Amém. Quem não se lembra desse episódio aí? O que pediram para o Senhor, por intermédio desse texto, foi exatamente o quê? Ele não acompanhar essas pessoas para uma festa judaica, e ir procurar os seus discípulos e aqueles que queriam a sua presença, porque ele não era bem-vindo, ele não era bem recebido pelos seus irmãos. Entre aspas, eu não queria falar essa palavra, mas sou obrigado a falar. Então nosso Senhor, por intermédio do texto, ele deixa claro o quê? Que realmente até para aqueles que estavam rejeitando, dentro da própria família que ele se encarnou, tinham dimensão de que Jesus tinha um grupo íntimo da qual ele tinha preferência e frequentava. Está claro para você? Então vamos aí a observar que o nosso Senhor realmente ele teve presente, ele andou, caminhou, pregou,
curou, fez milagres, prodígios, socorreu, ajudou a todos que o procuravam. De um amor incondicional. Mas quando ele era pastor, quando ele era senhor, ele só conseguia ser naquele grupo íntimo chamado de discípulos. É que nem a igreja. Você tem a tua vida social lá fora agora. Mas você tem a igreja. E até na igreja nós não estamos podendo mais certificar que todos aqui são discípulos. Mas era aqui onde a gente poderia realmente se encontrar, debaixo de um mesmo pensamento, de uma mesma comunhão, de um mesmo parecer. E o Evangelho diz que o Salvador tinha isso. Ele tinha o seu contato, ele tinha o seu ministério público, ele era conhecido, todos sabiam o que ele fazia, multidões viajavam, percorriam centenas de quilômetros para ouvir uma pregação dele. Mas em compensação, quando ele falava de preferência ou entre aqueles que ele queria estar, era um grupo pequeno, restrito de pessoas que fizeram opção por ele, da maneira como ele gostaria. Discípulo, segundo o texto que eu dei aqui, é sinônimo de frequência. Grupo íntimo, que frequentemente estava com ele para onde ele ia. Eles estavam juntos. Então essa visão popular, carismática, ecumênica, cósmica, como muitos assimilam a ideia até em relação a Deus, é completamente errada e fora dos padrões do que a Bíblia rege e ensina. Eu não tenho um Jesus antipático nem antissocial, mas tenho um Salvador que faz questão de dizer qual é o seu grupo, aonde está a sua comunidade, quem é o seu povo, quem lhe lavaria os pés hoje, com quem ele cearia e se sentaria na mesa para partir o pão. Agora, se eles não vão entender isso que eu estou pregando aqui agora, você tem que entender. Se eles não vão utilizar o Evangelho para se transformar num verdadeiro seguidor de Jesus, isso é um problema deles, mas eu estou te desafiando aqui, hoje, pelo poder desta palavra, de que você realmente se apodere, se é a tua certeza e a tua vontade, você realmente se apodere dessa versão, desse tipo, que o Senhor faz questão de estar com ele, estar aonde ele está, não porque ele é minoria, fraco, pobre, desprezível, como a teologia social e também da libertação defende, que o Evangelho não tem nada a ver com isso, é puramente católico. O Evangelho me prega o inverso. A preferência é o crente, a preferência é o que recebe a disciplina, a preferência é esse grupo que admite, vive a intimidade com ele, está onde ele está. Então, ser uma igreja para mim é insuficiente. Ser discípulo você já fala tudo. Ter uma igreja aberta numa cidade, qualquer um com competência constitucional pode ter. Mas ser discípulo, para mim, exige tanto, cobra tanto de nós esforço, dedicação, mente, cabeça, pensamento, esforço próprio, que nós não poderemos construir um aqui nessa noite, por exemplo. Abre cadabra, pede cabra, recebe em nome de Jesus. Não, é uma história, é uma vivência, é um processo a ser vivido, que você pode começar hoje se você quiser, mas não vai ser só hoje. Não é um milagre que acontece, você tem que ter esse histórico. E segue a palavra de Deus também no texto de Lucas
Me perdoe, João capítulo 8, verso 31, verso 32. De todos Jesus exigia obediência absoluta à sua palavra. Lê o texto para o pastor, por favor. Lê alto, cenáculo. Amém? Se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente serei meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo discípulo que é sinônimo de frequência, estou aonde Jesus está, o Senhor exigia a obediência dele, sujeição dele. E segue o texto de Lucas 6,40 e João 15, do verso 7 ao verso 8, que todos tinham que adotar o seu ensinamento como modo de vida. E segundo o texto de Mateus 28, 18 ao verso 20, todos também tinham que pregar essa palavra publicamente, sem receios de consequência. Então, além do Senhor pedir aos seus discípulos sujeição à palavra, além dele exigir que esses ensinamentos fossem adotados como forma, modelo de vida com todos eles ainda eram instruídos pelo Senhor a fazerem como ele fazia. Não é ir lá lavar o pé do travesti e dizer para ele que homossexualidade é pecado. Que vagabundo sem vergonha que vai lá na cruz para ficar crucificado, para imitar Jesus, é canalha. É o anticristo. Não é pelo fato dele ser homossexual, qualquer um que se colocasse nesse papel. Então, já que a vocação é pregar a palavra, eu não estou indo lá para lavar o pé de ninguém. Vocês vão falar para a sociedade o que eu falo agora. E discípulo era isso. Ele trabalhava a perspectiva de que todas as experiências que Jesus ele vivia, tudo aquilo que ele cumpria, tudo aquilo que ele exercia, ia ser dividido com as suas funções. E eles passariam a estar desafiados a provar, testemunhar, que aquela intimidade não se baseava numa música cantada, numa frequência de uma igreja mascarada, mas num exercício de fé, numa devoção que tem ação, sujeição, correspondência. Meu amigo, eu não estou apertando o caminho para você se tornar um cristão aqui. Só que você tem que distinguir. O Evangelho te pede, distingua a massa do discípulo, por favor. Faça a diferença entre quem frequenta uma igreja de quem é discípulo. Em quem ouve uma pregação daquele que segue. Porque a sociedade está querendo colocar tudo num pacote só e dizer que tudo é igual, e não é. E quando a gente prega empenho, dedicação, esforço, sujeição, obediência, intimidade, crença, estão querendo dizer que nós estamos criando uma seita, que nós estamos estimulando aqui, fanatismo, que nós estamos construindo um outro evangelho. E esses retardados, débeis mentais, que eu me refiro aqui, eles têm uma Bíblia para analisar, acerca do Jesus que eu me refiro aqui, que entre o ambiente social e a popularidade, a amizade com as diversas versões humanas, ele preferiu o discípulo. E é simples assim. Se você quiser me seguir, você vem e me segue. Mas esse Jesus tem igreja, ele tem rebanho, ele tem povo, ele não é político. Mas eles não estão querendo levar isso em consideração. Então, nesse exato momento, o Jesus que mais as pessoas se identificam é aquele que não tem vontade, não tem opinião,
não tem preferência, não tem um povo específico, puramente filosófico, enquadrado na ética, enquadrado na versão estética que a sociedade exige, porque pode vir de piercing, pode vir de tatuagem, como pode vir gravatada, como pode vir de outro jeito, não importa. E quando alguém contraria isso, eles querem nos atacar dizendo que nós estamos querendo dificultar a salvação das pessoas, que nós estamos querendo dificultar o acesso delas a Jesus. E eu não estou dificultando o acesso de ninguém a Cristo, só que tem uma coisa, entre a massa, o público, a sociedade, a pluralidade, a cosmovisão, ele quer as ovelhas dele. Lá em texto de Lucas 14, verso 26, 14, verso 26 ao verso 33, a Bíblia nos deixa claro aí, que estes ensinamentos que o Senhor dava aos discípulos abordava muitos tópicos que eles tinham que se adaptar e obedecer, mas todos se resumiam em um único mandamento: o amor. Fala alto. Amar o quê? Amar quem? Lucas 14, verso 26 ao verso 33, você abre e vê aí. Está perfeito, se você quiser ler mais em casa depois, fica à vontade. O Senhor tratava de muitos aspectos relacionados ao que o discípulo tinha que ser, mas todos os aspectos que ele tratava, o mais importante de tudo era o mandamento do amor. Bom, eu tenho que amar. E o Senhor diz, você tem que me amar. O mandamento é esse: você me ama acima de qualquer coisa. Da família, da sua própria vida. Nada pode substituir o teu sentimento em relação a mim. É um desafio para nós. É uma luta constante para a gente permanecer esse olhar fixo nele, né? Estar ali preso nele e não permitindo com que ele se veja aí na frente depois, entre muitas coisas que nós temos a administrar e amar ao mesmo tempo. Ele quer ser exclusivo, ele chama para ele, não é? O que você enxerga nisso tudo? Que naquele momento, o que o Senhor estava preparando com os seus discípulos? Um amor absoluto. Um amor absoluto. Um amor referencial. Você tem uma referência. Você tem quem você deve amar mais do que tudo, mais do que qualquer coisa. Quem é essa pessoa? Quem é ele? Se você é um discípulo, você sabe dizer. Então você está desafiado a não permitir com que nada substitua ele. Como volto a dizer, é uma luta para nós. Então o discípulo já sabia que na caminhada da vida dele, ele ia se ver de frente de muitas coisas ou fatores da qual ele poderia viver em pró, se empenhar, se esforçar para que aquilo crescesse. Mas se ele fosse um discípulo nato, verdadeiro, nunca, jamais ele se meteria a compromissos materiais, emocionais, familiares, etc, 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 na sua missão como seguidor. Porque a sua especialização primordial seria exatamente fazer com que Jesus fosse a referência, a preferência do seu amor. Amados irmãos, nós temos uma igreja especializada em fazer com que Jesus seja gerente e não a preferência. Temos uma igreja para a família, uma igreja para jovens, uma igreja para velhos, uma igreja para casais, uma igreja para isso, uma igreja segmentada, dividida por padrões, por classes. O que você entende desse novo paradigma, que é chamado dessas versões? Igrejas especializadas em usar o recurso da cruz e do que Jesus sofreu para atender demandas, interesses alheios. Então é completamente ao contrário dessa igreja que o Senhor construiu com o discípulo,
E quando ele foi falar de amor, ele não foi falar, vai lá lavar o pé do travesti, e peça perdão a ele, por ele se sentir afrontado, discriminado, porque a palavra fala que ele peca. Pelo contrário, se você tiver que amar, preferenciar, prestigiar algo na tua vida, se você é um discípulo, você vai escolher ele. Porque o teu propósito, como igreja agora eu falo, é fazer com que ele se destaque diante de tantas coisas que você já amou, ou então algum dia já preferenciou na tua vida. Então nós temos aqui uma ideia, um tipo de ser humano que nunca vai ser normal na sociedade. Ele nunca vai ser visto como os outros são vistos. É completamente fora dos padrões do que a sociedade quer agora, o que eu estou pregando aqui. Mas é o que ele quer de nós. Ele quer saber aonde estão aqueles que o amam como preferência, que o honram com obediência, que buscam intimidade com ele, crença, disciplina, vínculo. Porque é no meio deles que ele quer estar. É no meio destes que ele faz questão de estar. Quando ele vem de uma jornada missionária, de um atendimento pastoral com a multidão, depois de ter alimentado multidões por aquela multiplicação, e pães e peixes que ele fez, é com eles que ele vai sentar para comer, dormir, viver, conversar, dividir experiências, fazer projetos de igreja, de missões, de compromissos profundos. Não tem destaque popular aqui. No Evangelho não há ferramentas para administrar a inquietude das multidões que estão lá fora à procura de alguma solução. O Evangelho faz questão de dizer aonde está a igreja dele, o povo dele, as ovelhas dele, os seguidores verdadeiros dele. Faz questão de falar. E por que eles não? Por que talvez você não? Porque essa visão ampla para Jesus, se esta aqui é restrita? Porque o medo dele dizer o que é e o que não é? Porque esse receio de ser abordado, constrangido até mesmo, escandalizado, se ele nos disser que aqui só tem um discípulo dele nessa noite, que o resto está tudo pervertido e comprometido aqui. Talvez a igreja não tenha coragem de te dizer, mas ele teria. Talvez as instituições não tenham coragem de falar, porque comprometeria suas metas econômicas. Mas ele teria, se ele estivesse aqui, como fez com Judas, dizendo a ele: o que você tem para fazer, faça logo. E aquele que bota a mão no meu prato é o traidor. Não há política na relação com ele. E segue. Em Mateus 5, verso 7 e verso 13, que seus ensinamentos eram para as multidões ouvirem. Porém o seu ensino era tão radical, especialmente sobre si mesmo, que acabou sendo difícil de ser aceito por muitos. João 6, versículo 60, eu faço questão que você leia também. E está pertinho aí do que você tinha aberto. Leia em voz alta. 6,60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Não é? A palavra que ele pregava, que ele anunciava, era feita para ser ouvida pela multidão. Mas o seu ensino era tão radical, ele era tão profundo, ele era tão
puro, ele era tão verdadeiro, tão específico, falava tanto de si mesmo, não essa coisa que estão pregando por aí. A preferência era ele. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Se tem uma coisa que o Evangelho não defende, é direitos humanos. O direito é dele, o poder é dele. Se você crê, ele te salva. Se você não crê, você já está condenado. Que não suportavam o que ele falava, e muitos o abandonaram e o largaram, como João 6, versículo 60 e versículo 66 também narra. Muitos o abandonaram e o largaram, não suportaram ouvir uma mensagem, um discurso de salvação tão centralizador. Caramba, ele não dá espaço para a gente também brilhar um pouco no meio disso tudo. Ele só quer ele, 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 só quer ele. Pegaram e foram embora, e só ficaram 12 pela matemática mais correta e mais certa que o Evangelho nos dá aí. O que isso quer dizer para nós? Que dentro da experiência dele com a multidão, com o público, com as pessoas, o que ele pregava não era carismático, não era popular, não era político, não era filosófico. O que ele pregava era tão duro, tão radical, falava de si mesmo com tanta radicalização, que até quem estava seguindo ele não suportou continuar com ele. E só ficou quem tinha crença, quem queria disciplina, quem queria intimidade, quem queria ser sujeito, ter o amor absoluto, preferencial com ele, e não rejeitá-lo por nada. Porque em quem rejeitou, o Evangelho fala. E quem ficou, o Evangelho também fala. Olha, amigo, o pessoal pode largar a igreja, mas eu não estou falando de largar de igreja aqui, nem abandonar a igreja, nem mais vir na igreja. Estou falando de pessoas que o abandonaram. Você vê a igreja, eu vejo ele. Você vê a figura do pastor, mas eu vejo pregando no meio de um povo que se diz seguidor dele, mas está prestes a abandoná-lo, porque não vai suportar alguma coisa que ele vai pedir hoje aqui. Porque entre ele e eu, entre ele e você, ele é ele. E a única diferença entre nós e ele é porque ele não precisa de nós, e nós precisamos dele. Então, filho, te põe no teu lugar aí, vai se humilhando e toma vergonha na tua cara, rapaz. Escolhe aí se você quer ser travesti ou se você quer ser discípulo e crente, pelo amor de Deus. Quem não vai lá no meio da Praça da Sé lavar o teu pé, não. E se ele for, ele vai com um chicote, com açoite, para repreender esse sodomismo cristão que nós estamos vendo agora. Só faltava essa agora. Um grupo gay liderado por ele. Por isso que tem que faltar água, para ninguém mais poder lavar o pé de ninguém. E eu pergunto uma coisa para você: aqueles que voltaram para trás são salvos? Porque a condição relativa para aquele que quer ser salvo é seguir. É seguir. Você está querendo ir embora? Pode ir. Quer seguir Jesus de maneira virtual? Telepática? Fica à vontade. Mas se ele entrasse nessa igreja hoje aqui, ele ia dizer onde está o seu grupo, aonde estão os seus, aonde está a sua intimidade, a sua disciplina, o seu amor, a sua obediência, a sua vontade praticada. Ele vai saber dizer muito bem onde está. Você pode ter ganhado o pastor da igreja, mas se você não é isso, você não tem ele. Lá no texto de Mateus 16, 21, Marcos 13, João 14 e João 16, grande parte dos ensinamentos mais especiais, mais profundos, mais importantes,
foram feitos com os seus discípulos de forma restrita. Sua morte e ressurreição, os fins dos tempos, sobre o seu amor, o Pai e o Espírito Santo, foi recebido no meio desse círculo restrito, por apenas uma minoria, como também rege João capítulo 6, versículo 68. Estava lá o destaque, estava lá o grupo, lá estava a preferência dele. Aqueles que creram, aqueles que receberam, aqueles que queriam obedecer, queriam ter a disciplina, a intimidade, o amor, a sujeição, não rejeitando, mas aceitando, e sempre, sempre, estando aonde ele está. Então o Senhor, até pelo Evangelho, ele faz questão de que os ensinamentos mais importantes da sua fala estavam ali naquele grupo que ele podia fazer discipulado. De que ele não ia semear, pregar, falar dessa maneira com qualquer um. Como tantos outros atos de carinho, de amor, de sentimento profundo pelos seus discípulos, ele também cometeu, que o Evangelho narra, e talvez eu esteja passando por alguns aqui sem perceber. E você vai ter cabeça boa para lembrar, porque o propósito aqui é esse. Aonde está essa igreja? Esses crentes, esse povo adquirido, esse povo eleito, precioso, que Jesus tem prazer de estar. Que ali aonde ele faz as suas melhores pregações, aonde ele divide de si mesmo com mais profundidade, aonde ele quer estar e confia que aquelas pessoas que estão ali são parte dele, são dele, por isso são especiais. Foram arrancadas do mundo, foram arrancadas da sujeira como nós, não são predestinadas, mas aceitaram o convite, fizeram parte disso, aceitaram, reconheceram, receberam, se abrirem, por isso são especiais. Não são merecedoras, mas são especiais. Isso que eu estou dizendo para você aqui hoje, faz com que o sentido desse discípulo, o cumprimento do dever de ser um discípulo, ganhe corpo, ganhe forma dentro da tua vida. E hoje você sai desse culto aqui pensando, meditando: será que eu realmente sou um crente? Lá no texto de Marcos 1, verso 18 ao 19, a Bíblia diz que um discípulo tinha, no cumprimento do dever, que deixar o seu trabalho. Marcos 10, 29, sua família. Marcos 10, 28, tinha que deixar tudo o que ele mais amava, tomar a sua cruz e seguir em frente até a morte, segundo Mateus 10, 38. O discípulo não podia ser maior do que o seu mestre, Mateus 10, 24. Mas como o seu mestre, Mateus 10, 25. E o que aconteceu com o seu Senhor pode acontecer também com o seu discípulo, Lucas 6, 40. Um discípulo não podia ser maior do que o seu mestre, mais do que ele, mas tinha que fazer o que ele fez, ser o que ele foi, apto para abandonar qualquer coisa caso o Senhor o chame, nunca embaraçado com as coisas da vida, sempre pronto e prontificado a servir em qualquer situação. É isso que a Bíblia fala para mim de um seguidor nato, que está prestes e sempre pronto a se sacrificar, ou sacrificar aquilo que talvez ele ama, para ganhar a Cristo, para ter Jesus mais perto dele, mais dentro de si. Esse é o discípulo, esse é o seguidor. Que tudo que aconteceu com o Senhor, com o seu Salvador, também acontece com ele. Suas experiências são divididas e por isso eles têm comunhão. O mundo odeia o seu Senhor e ele também é odiado pelas coisas que o seu Senhor fala e ele também prega, que eu acabei de falar isso para você aqui agora. Ele não sente Jesus porque o Espírito Santo comunica, ele também sente Jesus por intermédio também das experiências, do sacrifício, da renúncia,
daquilo que deve ser cumprido. E que nós precisamos nos sacrificar por isso. O discípulo não pode ser maior do que o seu Senhor. E a vida de um discípulo não pode valer mais que a vida do seu Senhor. Esse é o seguidor. Que o Senhor nesse momento tende a preparar, a construir, a edificar por intermédio de uma obra comprometida chamada ser humano. Se Ele quiser construir uma igreja, como fez em Atos, por intermédio do Espírito Santo, vai fazer dentro ou por intermédio de homens assim. Ele não vai pegar ninguém na boate, Ele não vai pegar ninguém no play center, Ele não vai pegar ninguém em um shopping center, não vai pegar ninguém tomando um sorvete numa praça, não vai tocar um rock na praça, para atrair uma multidão para construir igreja. Primeiro discipulado, primeiro a entrega, primeiro a construção de alguém que quer servi-lo e obedecê-lo, para depois construir essa igreja. Que pela ordem é o que o Evangelho, na verdade, nos comunica. Primeiro discipulado, depois a igreja. Primeiro discípulo, depois Atos dos Apóstolos. Primeiro o Evangelho, depois a descida do Espírito Santo. Primeiro discípulo, depois o Espírito Santo. Então o texto que eu li com você de João 12, verso 41 ao verso 42, começa a tratar sobre o inverso disso que eu preguei aqui. De um indivíduo que a Bíblia não fala o nome dele, nem dá referência de quem ele é, mas diz a palavra que ele cria, que ele tinha sentimentos em relação a Jesus e ao que ele pregava, como narra o texto de João 12 aí. Verso 41, me perdoem, 42. Está escrito aqui, ó. Muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Creram nele, sentiam algo por ele, mas amavam mais a sua popularidade religiosa, os seus vínculos políticos, as suas relações, do que Cristo. E tinham medo de confessar essa fé publicamente. Aonde nós vamos encaixar esse tipo aqui? Qual lugar dentro da igreja que nós vamos dar para eles aqui? Como que nós vamos chamá-los? Identificá-los aqui nessa noite? Crentes? Que nome nós daremos a essas pessoas? Que uma hora elas estão e uma hora elas não estão. Uma hora querem, outra hora não querem. Que sempre quando estão expostas a um risco, a algum desafio, a alguma coisa que lhes comprometa publicamente, elas se ocultam como discípulo. Se mascaram para não serem identificadas. Negam ser dele para não serem comprometidas. Como é que nós vamos chamar essas pessoas de crentes? Seguidoras? Dentro do discipulado, na experiência de um seguidor, não se coloca o sentimento da simpatia, da atração, não se coloca sentimento de amizade ou preferência religiosa. Quem quer Jesus tem que dar tudo. E quem não estiver disposto, não é dele. Sou radical, por isso que abandonaram ele. E eu pergunto para você aqui nessa noite, o que você vai fazer depois dessa pregação hoje? Você que trabalha na meia linha, no meio fio, que quer ser reconhecido, quer ser admitido, até quer ter trabalho dentro da igreja, quer ter tarefas dentro da igreja, mas não é um discípulo, não é um seguidor. Você que faz preferência, mas não quer pagar a conta. Você quer ser identificado, mas não quer dispor. Fosse entrega para ser um.
vou se tornar hoje teu inimigo, por te dizer que não há espaço para simpatizantes aqui? Para religiosos aqui? Para quem quer namorar Jesus aqui? Olha, pastor, tem um cara lá, no meio da multidão, que ele crê em Jesus. Ele confia em Jesus. Ele ouve a palavra do Senhor Jesus, só que ele tem um problema. Ele tem medo de dizer para os seus amigos que ele é um crente em Jesus. Ele tem medo de confessar isso publicamente diante daqueles que o conhecem. Ele tem medo de pregar, anunciar a verdade que ele está ouvindo lá do Salvador e dividir com aqueles que o conhecem lá como pessoa comum. Qual é o nome dele, pastor? O nome dele? Pessoa comum. Filho de Adão. Raça humana. Põe qualquer nome que você quiser, fica à vontade. Dá o nome legítimo dele, mas crente, seguidor de Cristo, secretamente ninguém pode ser. Lá no texto de João 3, verso 1, verso 21, mostra a palavra de Deus, um cara do nome chamado Nicodemos, atraído pelo caráter de Jesus, pelos seus ensinamentos, mas qual o problema dele? Temia que seu interesse por Cristo fosse descoberto pelos seus amigos fariseus. Mais um que amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Demonstrou, segundo o texto de João 7, 50 ao 52, demonstrou coragem ao protestar contra a condenação de Cristo. Trouxe grande quantidade de especiarias para ungir o corpo de Jesus, segundo também o texto de João 7, 50, 52 e 19 e 40. Teve uma atitude nobre, devocional, sentimental, por Cristo, quando quis ungir o seu corpo, até quando a Bíblia fala que ele se colocou na frente para dizer aos que queriam matar Jesus: não o condene. Mas o Evangelho não sabe quem é ele depois disso. Não há mais referências dele, não há mais nada sobre ele, porque ele se perdeu no espaço disso. Então, como todo mundo pode perceber, crer não basta. Como todo mundo pode perceber pelo Evangelho, também não basta ter atitudes devocionais, ou até algumas honrosas com Cristo, se você não veio para viver tudo inteiramente naquilo que ele está querendo te colocar. Nobreza não se inclui no discipulado. O Senhor não quer um gesto devocional da tua parte com ele. Ele não quer uma experiência com você num dia só. Ele não quer marcar a agenda e te consultar quando é que ele pode entrar na tua vida e conversar com você. Qual o dia da semana que você vai ter um horário para ele poder dizer a você o que ele pensa sobre você. Isso na fé não existe. Vou, Senhor, preparar um horário para o Senhor essa semana, para te recebê-lo, para nós conversarmos. Porque essa semana eu estou muito ocupado e atarefado, e não sei dizer ao Senhor, ao certo, se vai dar essa semana. É assim como eles estão vivendo fé. Mas eu sou crente, dizem eles para mim aqui. Jesus está na minha vida. Por que Jesus está na tua vida? Porque o meu batismo foi feito em nome dele. Porque eu dizimo. Porque eu oferto, eu frequento a igreja. Uma atitude nobre da tua parte, mas não constrói crença, não constrói uma disciplina, não constrói uma intimidade, não constrói uma sujeição, não constrói uma prova de amor absoluta em relação a ele. Não prova que você tem se sacrificado para ganhar ele. Só mostra um Nicodemos muito atraído pelas suas pregações, pelos seus ensinos, pela sua fala, pelos seus milagres, mas não estava quando ele celebrou a sua morte. Porque quem partiu o pão com ele e tomou o cálice e bebeu com ele naquele dia em que ele celebrava o seu holocausto vivo pelo pecador,
a Bíblia dá nomes, para deixar bem claro para você, que vivermos Jesus na nossa história, não é por um dia, não tem calendário, não tem agenda, é tudo ou nada. E se isso te desmotiva, se isso de certa forma te escandaliza, o que eu estou te pregando aqui, não é o meu objetivo com essa pregação. Mas se isso produziu de certa forma aí dentro de você, é aquilo que eu falei desde o início dessa pregação. A preferência não somos nós, é Ele. E você precisa saber qual é o teu lugar no cristianismo. Qual a tua realidade perante Cristo. Quem é você diante dEle? Não é ele pregando, é o pastor Daniel. Mas só com base nisso aqui, já dá para saber se você é dele ou não. Daí tem um outro indivíduo em João 19:38, do nome chamado José de Arimateia. Nicodemos, para não ser identificado como discípulo, ele foi à noite ter essa conversa com Jesus. José de Arimateia é a mesma versão do discipulado secreto. Um homem bom, um homem justo, rico. Qual o problema? Também medroso. Não entregou a sua vida, não participou, não estava presente, não tinha nada para ser um discípulo. Mas para ele não ficar atrás, para ele não ser desmoralizado, talvez para ele não ser rebaixado no que ele se afirmava ser com Cristo, Jesus morrendo, ele usou a nobreza, usou a riqueza e o poder político dele como judeu e foi lá perante Roma, pediu direito sobre o corpo de Jesus para sepultá-lo na sua própria cova. Deixa eu fazer uma atitude nobre, especial, devocional, né? Uma prova de amor com o Salvador. Vou enterrá-lo na minha cova. Só que lá na profecia, quando o profeta prevê que isso ia acontecer, ele dá o nome desse homem, do homem rico, não do discípulo. E está lá a marca da história dele no que Jesus foi, no que ele representou. O homem rico que sepultou o Salvador na sua própria sepultura, não o discípulo. Porque o discípulo não ia ter esse tipo de gesto, de atitude única. Ele ia ter o que muita gente não tem, frequência. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu não tenho essa explicação para vocês não. O que eu tenho para dizer aos amados irmãos é que muita gente tenta compensar a sua falta com certos gestos dentro da igreja que são insignificantes para formar uma história com Ele. Note, é muito pouco. Falar que você crê, que você gosta, que você se sente bem, que a palavra te atrai, que ela mexe com você, que Jesus é a tua preferência. Como é que é a versão Ana Paula? Ele é o centro. O centro de macumba, né? Depois dessa pregação, será que ele vai continuar sendo o centro? Né? Muita gente vive dessa fé, de migalhas. Mas eu creio em Jesus, Jesus está na minha vida. Que nem aquele lá. Ô fulano, vem cá. Você mesmo, carrega a cruz para ele. E o homem não carregou um pouco a cruz que Jesus levava nas costas? Fez dele ser discípulo e um salvo por isso. Cometendo uma boa ação com o Salvador, fez ele receber de Deus a aprovação? Não. Só ficou marcado na história. Aquele que carregou a cruz para o Salvador, obrigatoriamente, a pedido da autoridade, vem carregar, vem. Eu estou lá na história lá, Daniel Batista, o homem que carregou a cruz de Jesus por 1 quilômetro e ajudou o Senhor a se recuperar da sua fadiga física. E no meio de toda essa muvuca, desse conglomerado de situações e pessoas, Jesus encerra a sua morte e a sua ressurreição com uma minoria, com um grupo
Isso não quer dizer nada para nós. É como se Deus estivesse peneirando tudo aquilo que passou em torno do Salvador, para deixar certo para nós que íamos ler a Bíblia. Aí está o número daqueles que Ele salvou, que suportaram, que venceram, que perseveraram, que conquistaram, que se sacrificaram, que se esforçaram, que se entregaram de verdade para o Salvador. Homens que para eles a glória humana não é maior que a glória de Deus. Homens que nunca tiveram atrás de fama, de popularidade, de amizade, de simpatia, de preferência religiosa. Eles só queriam o Salvador. Eles só queriam estar com Ele. Lembra a palavra, meus amados irmãos, de Pedro, quando o Senhor disse para ele: você não quer, disse a todos, vocês também não querem seguir aqueles que me abandonaram? E Pedro olha no rosto dele e diz para ele: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da salvação, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna, para onde nós iremos? Deixa claro que os motivos que prendiam Pedro com Jesus, com Cristo, era puramente espiritual, de extrema necessidade espiritual. Jesus já não era mais para aquele homem um objeto de milagre, de prodígio, de ações sobrenaturais. Era a única forma de se salvar. Ele cometeu erros, ele cometeu deslizes, ele negou o próprio Senhor quando foi ameaçado de morte por ser um discípulo dele, mas em compensação superou todas essas dificuldades e estava lá quando houve a dispensação do Espírito Santo, como o Senhor havia prometido, e de certa forma compensou o seu Senhor com um crente que ele não conseguiu ser enquanto estava fisicamente presente com ele. Nós podemos cometer deslizes, podemos cometer algumas falhas na fé, sim, como não? Mas é mais ou menos essa realidade. Você caiu, levanta e segue o teu Salvador. Esteja lá onde Ele te pediu. Mostre para Ele que nada o substituiu. E por mais que o medo, o receio, a insegurança entre na tua experiência de fé, e você decai um pouco por esse motivo, de ser identificado como discípulo fiel dele, em plena uma era de vinganças contra essa palavra. Supere, se erga, reflita, pense, porque não é possível que tudo que você viveu com ele, o que você aprendeu, o que você testemunhou, o que você recebeu, o que ele te entregou, você vai jogar pela janela de uma hora para outra, por causa de alguma oportunidade desta vida, ou por causa de algum medo que você não consiga superar. Nenhum discípulo tem essa capacidade de jogar Jesus para trás desse jeito, como esse povo está jogando agora aí. Eles fazem isso porque para eles nunca teve significado, importância, a não ser criar os vínculos humanos dentro de uma igreja, como todo mundo faz. O Senhor precisa saber aonde está o seu povo. Ele precisa saber aonde está o seu recinto, o seu lugar, entre aqueles que Ele gosta de estar, que são dele, que são íntimos seu, que são sujeitos a Ele, fazem o que Ele pede, se sacrificam por Ele. Ele precisa saber aonde estão esses homens, estas mulheres, essa gente que não tem medo, que não é covarde, que não é dividida, que não é incrédula, mas vive esse amor absoluto, esse amor preferencial por Ele. Ele precisa saber. Você ganhou uma cadeira hoje para sentar aqui nesta igreja, mas para sentar com Ele aonde Ele está agora,
Eu não sei se você vai poder sentar hoje. E o apelo que eu faço para vocês hoje aqui, porque eu não estou pregando para a sociedade, estou pregando para a gente que está dentro de uma igreja, que entrou dentro desta igreja para ouvir. O apelo que eu faço para você, irmão, para você que está ouvindo essa mensagem, não perca teu tempo em construir ou erguer uma outra versão. Se você não estiver disposto a dar a tua vida, como foi pregado hoje aqui, não há razão, porquê ou motivos para estar ali ouvindo ele falar. A melhor coisa é fazer como a sociedade está fazendo agora, a ímpia, se desprendendo de qualquer religião para ser antropológica. Que aí eu vou viver o tempo que eu mais sonhei na minha vida. Ver as coisas mais definidas como elas são e parar com essa hipocrisia, com essa safadeza, com essa mistureba de um monte de coisa e não respeitando mais as significações, tá? Estou amando o que está acontecendo. Sou a favor de que as coisas sejam como elas são. De que a perseguição chegue, de que a pressão venha, de que a batalha se erga, de que os confrontos existam, para deixar bem claro quem são esses que estão dentro da igreja, inclusive. Senhor, aleluia, glória a Deus, eu amo Jesus, Jesus está na minha vida, Ele entrou em mim. É que nem eu fiquei discutindo com a mãe de um irmão aqui da igreja, que a senhora não é, eu sou, a senhora não é, eu sou, a senhora não é, eu sou, e com base nisso estou dizendo que ela não é, mas ela acha que ela é, por causa do óleo que ela recebeu, da extrema unção. E eles não vão entender quando a gente disser que eles não são. Então eu estou vindo aqui para lavar os teus pés, travesti, para te pedir desculpas, porque se o Senhor estivesse aqui, Ele faria o mesmo. Ele defenderia as minorias. Ele defenderia a igreja, e quem é crente, e quem é fiel, porque é isso que o Evangelho me prega. Não demais, quem está indo lá para defender essa porcaria é você. Vai lá, politicão, monta o palanque lá, tu é gay que eu sei. Para mim, quem defende gay é gay, quem defende traficante é traficante, quem defende bandido é bandido, quem defende apóstata é apóstata. Entendeu? Quem está indo lá para defender as minorias é você. Mas hoje, eu gostaria muito que a Igreja Sinai pela Fé tivesse um gosto especial naquilo que o Senhor tratou hoje aqui. Porque será que as pessoas, Senhor, não estão dando ouvido à Tua palavra? Se elas dizem que elas Te amam, por que elas não estão querendo se sujeitar? Elas falam que Te amam. Por que, Senhor? Que elas estão dizendo serem seguidoras Tuas, se elas não querem se sacrificar pelo Senhor e amá-lo acima de tudo. Falam que Te amam, mas não querem a Sua disciplina. Falam que Te amam, mas não aguentam ouvir uma sequer palavra que sai da sua boca. Tem alguma coisa errada acontecendo. Não é possível, não é Jesus falando. Eles estão aqui? Não é Jesus falando. Porque se fosse, eles não estariam aqui. Só estaria quem quer amar. Luta, persevere, guerreie por esse Jesus. Não abra mão, não o venda, não o troque, não barganhe a fé, não negocie o que não está à venda, amado. Não dê o lugar dele para que outros sentem. Se você estiver disposto
vai até o fim por esse Jesus. Porque Ele quer mais de nós. Ele quer tudo ou nada. Porque para estar ali, entre os que o escutam, o diabo também está. Para dizer que Ele é o Filho de Deus, em palavras, o diabo também o fez quando esteve diante dele. Não basta crer. Não basta ser atraído pelo que ele fala, ou dizer esta é a verdade. Tem que ser discípulo. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.